desafios ou as sinuosidades do caminho, não aprenderíamos o valor das experiências, nem teríamos noção da grandeza da vitória. Enfim, sem os obstáculos, meu filho, ninguém conseguiria saborear a vida e o viver. Aprenda a viver o caminhar, a sentir o sabor do percurso. E quem sabe você não perceberá a beleza da paisagem? Não espere a vitória plena a fim de se alegrar, de se descontrair ou usufruir das coisas boas. Aproveite a caminhada e aprecie a beleza ao seu redor durante a jornada. A viagem rumo à vitória é mais saborosa em seu percurso que na linha de chegada. Se lhe parecem difíceis os dias e você se encontra ligado ao trabalho nobre e ao compromisso com o alto, imagine como seria então caso você estivesse desligado da fonte sublime que alimenta sua alma. Honre, portanto, a oportunidade que Deus lhe concedeu e, aprendendo a ampliar seus próprios limites, prossiga fiel ao chamado divino. A sua felicidade é permanecer conectado à seiva viva do amor. Pense nisso e reavalie suas decisões. Muito bem. Eu não sei vocês, mas no meu caminho tem muitos desafios, né? Então, o próprio organizar uma casa, gerenciar uma casa, coordenar uma casa já é um grande desafio. E eu nem tô falando dessa casa, eu tô falando da minha casa ali, com 2 crianças, o marido, 4 cachorros, 4 gatos, esse rolê. Só que o que acontece na vida? A vida a gente tem 2 opções sempre. Ou eu posso reclamar ou eu posso agir. Ou eu posso ficar na dor, ou eu posso me encontrar com a tal da felicidade. Só que vocês já pararam para pensar que se eu perguntar aqui, quem é que já teve uma dor? Imagino que todos vão levantar. Mas quem já se sentiu feliz? Felicidade da alma. Aí poucos vão dizer assim, bom, eu acho que esses dias eu fui feliz. Ou não. Por que a dor ela é tão mais fácil de encontrar dentro da gente? Se a gente tem a mesma quantidade, se a gente parar para olhar. O mesmo movimento que pode me levar para a dor pode me fazer refletir sobre essa dor e encontrar dentro de mim algo muito maior que pode gerar dentro de mim uma sementinha de felicidade. É muito fácil falar? Não. Nem falar é fácil. Imagina fazer. Hoje eu não poderia deixar de falar sobre família, né? E aí é que mora as nossas maiores dores. Os nossos maiores desafios. É dentro das nossas famílias. Porque é onde a gente tira as nossas máscaras, não é? É onde a gente é a gente mesmo. Mas isso é muito engraçado, porque se eu sou eu mesma dentro da minha casa e é desafiador lidar com isso, só que fora eu sou tão boazinha, tão amorosa, por que eu não sou assim dentro da minha casa também? É muito fácil eu tratar o pessoal aqui de quarta-feira amorosamente, com cuidado, com delicadeza, com veludo nas palavras. Só que aqueles que estão dentro do meu lar, como é que eu trato? Por que é tão fácil para mim eu dar um chute no meu companheiro, na minha companheira, e para as pessoas de fora que não convivem comigo, eu tenho que ser amorosa e delicada? Por que eu não posso ser essa pessoa? Porque a gente está condicionado à dor. A gente quer plantar dor. Porque se a gente quisesse plantar felicidade, a gente aprenderia a lidar melhor com as pessoas. Lidar com mais carinho. Foi isso que o Mestre Jesus nos trouxe. Aprender a amar, independente do teu credo religioso. Porque se vocês olharem aqui, o nosso altar é uma coisa de louco, né? É porque a gente gosta. Porque no fundo, só aqueles que saíram da curva, que entenderam o verdadeiro propósito dentro da espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando da espiritualidade, vai entender que você precisa ser esse amoroso, esse ser amoroso e delicado em qualquer lugar aonde você vai. Vocês já pararam para pensar como que alguém se sente quando você é frio, arrogante, indelicado? Vocês já pararam para pensar? Se não pararam, convido para refletir. Porque se alguém tratar vocês assim, vocês vão sair ou dessa loja ou desse ambiente reclamando que você foi maltratado. Mas quantas vezes você sai da loja que você foi muito bem tratado
tratado e diz, nossa, aquela loja lá é muito bacana. É muito maravilhosa, vou voltar lá. Olha, fulano, acho que tu deve ir naquela loja. Não, isso não tem. Não tem nem as estrelinhas ali no Uber que tu vai, que o Uber foi bacana. Não vou dar nem estrelinha, porque é o mínimo. Eu concordo que seja o mínimo. Mas o mínimo dentro de uma sociedade onde não existe esse mínimo, a gente precisa enaltecer. A gente precisa olhar para isso. Por que as notícias catastróficas de dor têm maior proporção no nosso dia a dia? Por que as notícias boas passam? Porque a gente está condicionado à dor. Porque a gente ainda tem que aprender através da dor e não através do amor. Mas se a gente já tem consciência de que isso não me faz bem, por que eu ainda bebo esse veneno? Não se enganem, por mais que você possa machucar o outro, quem está bebendo esse veneno é quem está agindo dessa forma. Então, se eu sei que se eu tomar um ácido, um veneno em si, eu vou partir dessa para uma melhor, digamos assim, ou uma pior, porque daí vou me suicidar, enfim, mas é outro rolê. Se eu entendo que se eu beber esse veneno, eu vou me prejudicar, por que eu não cuido com o que eu penso e com o que eu falo? Não deixa de ser um veneno. A diferença é que esse veneno, ele vai prejudicando os seus 7 corpos, até chegar no físico. Mas quando chega no físico, para reverter esse processo, é muito mais lento. Talvez não seja nessa encarnação que a gente consiga reverter. Talvez. A parte do físico, talvez. Mas esse grande teste se inicia dentro da minha casa. Por isso eu comecei falando que é dentro de casa que a gente vai encontrar os nossos dissabores. Mas também vamos encontrar os nossos amores. Só que da forma que a gente os trata, a gente vai semear muito mais dissabores. Sabe aquela sogra, aquele pai, mãe, que tu não vai muito com a cara? Eu sinto lhes dizer que se não resolver nessa aqui, o BO, vai ficar para a próxima encarnação. Porque vai voltar. Sinto lhes dizer, vai voltar. Vai voltar, minha senhora. Eu não sei vocês, mas eu ando preferindo arrumar minhas malas nessa encarnação. Eu tenho mais coisa para fazer na próxima. Talvez nessa eu ainda não estou fazendo nem metade do que eu tinha que fazer. E se eu parar e perguntar para cada um de vocês, quantas pessoas ficaram doentes, ou sofreram um acidente, ou algo muito impactante aconteceu na família para unir? Já pararam para ver, então, que a dor, em alguns casos, ela é o remédio. Porque se não vai pelo amor, tem que ir pela dor. Mas se eu começar a ter uma consciência maior, eu não vou precisar passar por esse desafio para poder amar quem está do meu lado. Se eu tiver consciente, presença de consciência, eu vou poder fazer isso já. Sem esperar que alguém desencarne para me chorar lá no túmulo o quanto eu amava, o quanto eu me arrependi de não ter visitado, de não ter convivido mais, de não ter levado flores em vida. Eu já disse pro pessoal, me dê flores enquanto eu tô na Terra, depois não precisa mais. E é verdade. Porque enquanto a gente está na Terra, é que a gente pode retribuir aquele amor. Na semana passada, eu falei que Jesus foi apedrejado. Jesus foi traído por Judas, mas ele não deixou de ser quem ele era. Ele não mudou. Ele continuou sendo ele. Ah, Samantha, então a pessoa vai me dar um tapa na cara e eu vou lá ser linda e maravilhosa pra pessoa? Meus amores, cada um dá o que tem, começa por aí. Então, se a pessoa te agrediu verbalmente, fisicamente, não importa. Se deu o direito de não conviver. É isso, é limite, é só isso. Eu não preciso odiar a pessoa. Eu posso só deixar ela viver a vida dela e eu vou viver a minha. Mas quando eu tenho ódio, dá a mãozinha pra ti aqui. Quando eu tenho ódio, olha o que eu faço. Quando eu tenho raiva, eu tô de mão dada.
Eu tô levando esse cidadão aqui, esse serzinho que eu odeio, que eu tenho raiva, para todos os lugares onde eu vou. E o que isso está me resolvendo? Porque isso aqui tá pesando, ó, porque ela tá ali, ó. E eu quero ir. Não tem como eu ir. Não tem como eu evoluir. Eu preciso soltar. Porque sou eu que tô segurando. Porque sou eu que tô sentada aqui hoje ouvindo isso. Não é o outro. Quantas vezes a gente espera? Ah, porque a minha mãe tem que vir atrás de mim. Ah, porque o meu filho tem que me ligar. Gente, façam a parte de vocês. Se cada um fizer a sua parte, tá ótimo. O que não dá é pra gente ficar cobrando que o outro faça aquilo que eu queria que ele fizesse. Quando a gente fala sobre desenvolvimento mediúnico, a gente fala sobre desenvolvimento moral. Que moral é essa? Que eu preciso exigir a atitude do outro para que eu continue amando o outro. Que amor é esse? É o amor onde tem que receber algo? É o amor da criança? Porque o amor do adulto, ou pelo menos o amor que o Mestre Jesus nos ensinou, é um amor que não precisa de retribuição. Você simplesmente dá o que você tem. É só isso. A gente aqui complica a vida. Porque se a gente parar e refletir, só o fato de eu falar mal de alguém, esse ato ele é um ato criminoso. É denegrir a imagem de alguém. Mas quantas vezes a gente faz isso? Ah, não tô fofocando, eu tô só atualizando a minha amiga de uns belos aí, de uns babados. Pra trazer o que? Leveza na fala? Pra continuar falando da vida do outro, porque a vida nossa não tá boa? Então a gente precisa refletir. E sabe o que é pior de tudo isso? É que a essência disso está dentro da família. A gente começa a entender que as nossas ancestrais, naquela época não tinham tanto conhecimento, digamos assim, sobre algumas questões. Não tinha muito o que fazer também. Então se sentavam ali na beira da rua para olhar a vida alheia, né? Vamos falar da vida alheia. Tinha isso, a gente sabe. Pelo menos o pessoal aqui do sul da ilha, aqui, né? Meu senhor do Pantano do Sul. Era assim. Só que o que aconteceu? Isso passou, só que agora a gente tem rede social. Não preciso mais ficar sentada ali fora. Eu posso pegar meu celular e ficar aqui, ó, na minha mente, criticando o que eu tô vendo. Pronto! Criei aqui, ó, um antro de espíritos que se alimentam dessa vibração. Semelhante atrai semelhante. Não sabe com quem tá andando espiritualmente? Para e veja o que você tá pensando. Porque se os teus pensamentos forem positivos, forem pensamentos do tipo, uau, a Isadora foi naquele hotel, vou perguntar pra ela se é bom, porque eu quero ir naquele hotel. Agora, meu Deus, que criatura, né, snob, foi pra aquele hotel de novo. Ai, entende o que eu falo? Como a gente se perde nisso? Isso acontece mais do que a gente imagina. Isso chega a acontecer de uma forma inconsciente. E a gente não percebe. Ao invés de elogiar a amiga que está cuidando do seu próprio corpo, a gente está criticando. Por quê, gente? Se cada um está buscando a sua reforma. Se a pessoa está fazendo para mostrar para os outros, o problema é dela. Eu vou fazer por mim. Eu vou pra academia, não pra ficar sarada igual a sei lá quem agora. Eu vou porque meu corpo é uma máquina. E se essa máquina não exercita, vai enferrujar. E aí mais lá na frente, as minhas filhas vão ter que me carregar no colo. Então eu não quero isso. Só que essa consciência veio com o tempo. Porque durante muito tempo eu não queria comer, eu queria malhar igual uma louca, porque eu queria ter o corpo perfeito. Mas esse corpo já é perfeito. E se ele não está da forma que eu queria, é porque eu preciso modificar os meus hábitos. Mas não para mostrar para ninguém. Simplesmente para que a minha saúde física, mental, espiritual esteja mais equilibrada. Porque não se enganem. Além do fator genético, nós temos um quadro muito, muito forte, que é o fator
espiritual que nos conecta com determinadas doenças. O padrão emocional, ou seja, a repetição de sentimentos, de atitudes, de padrão, realmente de hábitos, gera dentro da gente as tal chamadas de doenças hereditárias. Porque se a gente estudar a medicina germânica, por exemplo, PNL, a gente vai entender que toda doença tem fundo emocional. E aí eu posso acrescentar e dizer que tem também um fundo espiritual. E tem também um fundo de estresse. Olha que lindo! E aí a gente vai lá no psiquiatra, pega um remédio para ficar bem, mas a gente não muda os nossos hábitos, porque o remédio tem que me salvar. O remédio não vai fazer a parte dele se você não fizer a sua parte. A crise de ansiedade vai continuar, o estresse vai continuar e tudo vai começar a desmoronar. Perde-se um casamento, destrói uma família, você tira a própria vida, porque só quer vegetar, não quer mais viver. Tudo isso porque a gente parou de olhar para quem a gente precisava olhar, que é pra gente mesmo. É como se nós estivéssemos enfileirados e um só quer olhar para a nuca do outro. Ao invés de botar um espelho na tua frente e dizer, opa, essa vida aqui é minha. Eu preciso olhar para as minhas questões. Eu preciso me melhorar por mim e por todos aqueles que eu convivo. Porque senão eu me torno tóxica. Hoje é moda falar que fulano é narcisista. Todos somos. Todos temos traços narcisistas. Claro que tem agravantes. Não vou dizer que não exista. Pelo contrário, tem bastante. Só que virou moda. Virou moda dizer que a minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista, minha sogra é narcisista. E isso vira uma desculpa para não conviver e lidar com aquilo que te gera um desconforto ao conviver com o outro. Ou seja, para não lidar com o desconforto de conviver com a fulana, eu vou taxá-la como ela é narcisista, não dá para conviver. Mas se você está percebendo algo desconfortável nessa pessoa, sinto lhes dizer, temos algo chamado neurônio espelho. Ou seja, tudo aquilo que me incomoda no outro está em mim. Aí ficou mais complexo. Porque daí não é mais eu dizer que a fulana é isso ou aquilo. Agora eu preciso me trabalhar. Eu preciso me olhar. Sou eu comigo mesmo. Por mais que a gente faça parte da casa, irmãos de alma, a minha caminhada é diferente da dela. Por mais que nós estejamos aqui de mãos dadas, nessa família que a gente escolheu e que a espiritualidade uniu, o caminho dela é dela e o meu caminho é meu. Eu posso auxiliar ela, se ela me pedir. Eu vou segurar a mão dela para tudo que ela precisar. Mas eu vou sempre perguntar para ela, tu queres ouvir o que eu tenho para te dizer? Ou tu queres só que eu seja os teus ouvidos? Esse é o lugar de amor, o lugar de respeito, o lugar de consciência. Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente vê o nosso familiar passando por determinada situação e a gente acha que a gente sabe mais. Mas a gente não tá na cabeça dessa pessoa, a gente não entende como que ela enxerga a vida. E esse é o problema. Porque se ela enxerga dessa forma e se a vida dela é dessa forma, o que te cabe se não respeitar? Ai, Samantha, mas a pessoa tá lá obsediada. Eu recebi uma mensagem essa semana. Meu filho tá obsediado, o que eu faço? Eu disse, sim. Vamos fazer oração. É o que a gente pode fazer no momento. Não dá pra fazer uma magia, Samantha? Não dá, meu amor. Não dá. Porque primeiro ele não tá percebendo que ele tá nesse quadro. Segundo, que ele abriu uma porta para que isso acontecesse. Ninguém é vítima. Nós abrimos aquela porta, vocês entraram. Agora, se eu fecho aquela porta, vocês não vão entrar. E é isso que acontece. Como eu disse para ela, por mais que eu quisesse fazer tudo para te ajudar, não funciona assim. Não funciona. É o mesmo caso de tu perguntar para alguém... Recebi também, meu Deus do céu, eu recebi cada coisa. Samantha, tu faz alguma coisa aí porque eu quero namorar com fulano? Não dá pra fazer um trabalho? Meus amores, quando a gente tem consciência, aí é que pega.
Porque ela disse assim, ó, babado, vou contar pra vocês. Pago quanto tu quiser. Tô disposta a pagar quanto tu quiser. Eu disse, tu pode me pagar o dinheiro que tu quiser, mas eu não vou fazer. Porque existe algo chamado de ação e reação. E quando a gente tem conhecimento sobre as nossas atitudes, a gente sabe o que nos espera. Então, assim como a gente tem o nosso livre-arbítrio, a magia, ela é assim. Da mesma forma que tu aprende a fazer magia pro bem, tu aprende pro mal. O que vai diferenciar isso? A tua consciência. E é a tua consciência que precisa mudar para que dentro da tua casa tu comece a olhar com mais gratidão e amor. Porque sabe o que é o nível maior de inveja hoje? É uma família. Não é dinheiro. Não é o carro do ano. É um relacionamento. É uma família. É isso que gera inveja. Porque as pessoas estão vazias. Vazias porque querem se preencher para mostrar para alguém algo. E isso não funciona. Eu preciso me preencher por mim. Eu preciso fechar a porta da minha casa e entender que ali dentro estão os amores da minha vida. Estão os meus maiores bens. A minha família. Não estou falando do carro. Não estou falando da casa. Eu estou falando das pessoas que estão dentro da tua casa. E mais ainda, dentro do teu coração. Porque o que categoriza uma família? Então, quando a gente reencarnou, quando a gente veio para a Terra, a gente já veio aqui estruturado. Você vai ser fulana, ciclana, vai ser sua mãe, Beltrano vai ser o seu pai, seu filho. Já veio mais ou menos mapeado. Porque nós temos uma missão dentro dessa família. Cada um aqui tem uma missão dentro da sua própria família. Mesmo que seja desafiador lidar com essa mãe, com esse pai, com esses irmãos, não importa. Tem uma missão sua dentro dessa família. Agora, se eu quero deixar essa família de lado, não consigo conviver, preciso me afastar. Eu até entendo, sabe? Eu até entendo. Você tem o direito de fazer o que você quiser. Como eu falei, toda ação tem uma reação. Bert Helling, que é o pai da constelação, ele fala muito sobre a família. Falava, desencarnou, mas deve continuar falando lá do outro lado, enfim. E ele nos ensina que tomar pai e mãe não é eu estar grudado com meu pai e com a minha mãe. É eu ter dentro do meu coração em paz. Em paz. Não é me afastar e querer, não, eles lá, eu aqui. Não, é estar no meu coração em paz. E esse é o maior desafio. O desafio não é conviver. O desafio é estar aqui dentro em paz. É entender que esse pai, que essa mãe, deram o que eles tinham de melhor. Ai, Samanta, mas não foi bom. Fui maltratada, passei fome. Eu disse, pois é. Mas olha pra você, olha pra quem é hoje. Agradeça. Te fez chegar até aqui. Te deu sustentação para te chegar até aqui. Então agradece. Porque foi o necessário. Agora, se você quiser continuar reclamando, não tem problema. Não tem problema. Só que tem uma coisa que eu preciso te dizer. Você vai continuar na vida de adulto, enxergando a vida com os olhos da criança. Porque é a criança que não recebeu o que queria. Porque, como a gente diz aqui no nosso grupo de quarta-feira, crianças fazem o que querem, mas adultos não. Adultos fazem o que precisa ser feito. Então, se eu quero mudar a minha vida, eu preciso rever os meus hábitos, rever o meu meio, aonde eu vivo, onde eu convivo, porque eu não sei vocês, mas eu busco sentar nas mesas onde eu me sinta mais burra, que eu preciso aprender. Agora, se eu tô sentando na mesa aonde eu sou a mais esperta e o povo tá tudo falando besteira, meu senhor, tempo hoje é algo muito sagrado. E eu não tenho tempo a perder. Então a gente precisa rever as mesas onde a gente está sentando. Porque se eu for sentar numa mesa para falar mal de alguém, o que eu tô fazendo na minha vida? O que a vida do outro é tão importante que eu tô aqui falando da vida do outro?
Que força é essa que a gente dá pro outro? Que poder é esse que a gente entrega pro outro a nível do outro e estragar o meu dia? Você já vai parar pra pensar? Tô bem, tô alegre, tô feliz. Vi Maria. Maria, outra Maria. Uma Maria aí. Esqueci que eu tenho uma amiga Maria aqui, foi mal. Vi uma pessoa. Melhor, né, Maria? Desculpa. Vi uma pessoa e essa pessoa me tratou mal. Minha senhora, acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia. Quantas vezes a gente passa por isso? A gente deixa que o outro dissemine algo ruim dentro do nosso coração. A gente dá essa força, essa moral pro outro para destruir o meu dia. Que eu não sei nem se é o último dia na Terra. Eu não sei. Pode ser. E aí, se esse for o meu último dia na Terra, como é que vai ser? Eu deixei o outro estragar? Eu deixei. Não foi o outro que estragou. Eu deixei. Porque só entraram porque abrimos o portão. Então, a gente vai ser testado. Como eu falei no início, nós somos seres imperfeitos. Só que o que vai mudar? É que diferente dos animais, a gente nasceu com algo aqui, ó, que nos facilita a vida, que é o pensar. Nós aprendemos a pensar. E eu vou dizer pra vocês, às vezes eu digo para as minhas filhas, meu Deus, eu vou ter que ensinar vocês a pensar. E isso me deixa indignada, porque é adolescente. De parar, né? Adolescente. Minhas senhoras e meus senhores, é desafiador. A gente às vezes esquece de pensar. A gente faz tudo tão automático que a gente nem para. Ah, inclusive estávamos ontem refletindo sobre o silêncio. Vocês já pararam para perceber a bênção que é o silêncio? Mas também o quanto é desafiador para muita gente lidar com o silêncio? É desafiador. Porque enquanto há um silêncio, há uma mente fritando, às vezes eu paro, fico olhando aqui uma imagem, eu fico viajando e de repente fica um vazio. Exercitem isso. Senta lá na tua sala, na tua casa, no cantinho que tu tiver, pode ser o menor que tenha. Senta lá, sem celular, sem televisão, sem nada. Só senta. Olha para casa, olha para o ambiente, sente. Deixa o vazio entrar. Porque é através desse vazio que a gente acessa a criatividade, que a gente começa a olhar com mais delicadeza tudo que a gente construiu. Porque às vezes é desafiador a gente conquistar algo. Mas quando a gente conquista, a gente esquece de agradecer, de aproveitar aquele algo que a gente conseguiu conquistar. Isso é parte do que nós carregamos dentro de nós. A ausência da gratidão. Porque enquanto faltava, reclamavam. Mas agora que chegou, tem que pagar lá a prestação, né? Cadê o valor disso tudo? Então eu espero que hoje, com esse tema de família, de dor, de reflexão, de pensamento, porque nunca é um tema só, o negócio aqui abraça tudo. Porque nós somos assim, nós somos esse todo. Eu espero que vocês levem essa gotinha para casa de vocês e reflitam. Reflitam na forma que vocês tratam as pessoas de fora e como vocês têm tratado as pessoas dentro da sua casa. Só reflita. Depois vocês me contem aí como é que fica dentro do coração de vocês, certo? Então agora a gente vai